Olá, queridos. Estou aqui para nós estudarmos hoje sobre a nossa necessidade de conhecer o Espírito Santo. Não é? Hoje nós tivemos um episódio assim, terrível ali no Rio de Janeiro e é com um coração assim bem apertado mesmo, não é? Que eu recorro aqui a esse estudo para nós entendermos como o Espírito Santo de Deus ele faz falta na vida do ser humano, levando o ser humano a uma essência primitiva, não é de violência, não é de falta de amor próprio, não é pelo próximo. Então essa decadência que vive a nossa sociedade nos dias de hoje, e eu me incluo no meio, não é, de todo esse turbilhão de situações. Porém, não é, vamos aprender melhor o que o Espírito Santo pode fazer para nos ajudar, não é, a gente manter uma mente sóbria pela graça de Deus. Nenhum ser humano se relaciona intimamente com alguém que não conhece, não é? Para nós termos relacionamento assim franco e sincero, deve haver um conhecimento. Portanto, hoje nós queremos conhecer mais sobre o Espírito Santo através das Escrituras Sagradas e oramos para que ele desperte em nosso coração a necessidade de buscá-lo diariamente, para ter uma experiência pessoal com ele. Essa experiência pessoal que vai tirar de dentro de nós, não é, todo o nosso egoísmo, a nossa ansiedade, porque o Espírito Santo de Deus, não é, ele é algo que, ao habitar em nós, ele vem transformando o nosso coração. E nós estamos vivendo um momento crucial na história do mundo, né? Almejamos a volta de Jesus muito em breve, e nosso maior desejo é que esse dia chegue logo. Mas, antes de sua volta, nós temos uma missão para cumprir. E temos que reconhecer uma necessidade para estarmos preparados para esse grande dia. Quem é o Espírito Santo? Alguns o relacionam com uma energia ou com um poder, outros tinha a imagem marcante do Espírito Santo como uma pomba, porque ele apareceu para Jesus ali no seu batismo em forma de pomba. Ou línguas de fogo, como apareceu em Pentecostes, pois com frequência ele é mencionado, ele é relacionado com esses símbolos que a Bíblia apresenta. Por isso as pessoas, nós no caso, não buscamos um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, porque ninguém se relaciona com uma energia ou um fogo. Nós nos relacionamos com pessoas. O problema é que há muito pouco conhecimento sobre o Espírito Santo. Por isso é que a gente precisa estudar mais sobre o Espírito Santo para que nesta busca a gente, ao conhecê-lo melhor, sintamos a necessidade e a vontade de termos um bom relacionamento com ele. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, não como uma força. A Bíblia o apresenta com personalidade, como alguém que decide, alguém que se entristece, como alguém que ensina, que convence e guia. Jesus apresentou o Espírito Santo em João 14, do verso 16 ao 17, diz assim: Jesus promete outro Consolador, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que promessa incrível, não é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que maravilha, não é? Quando Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, ele está se referindo aqui à oração do Pai Nosso, quando ele ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. Ele é um Pai, não estamos órfãos. Nós temos um Deus poderoso que intercede no santuário celeste para nos socorrer,
nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nos nossos problemas, não é? Em tudo aquilo que não estamos contentes com a situação. Então, essas duas promessas, elas foram feitas por Jesus aos seus discípulos. O cumprimento da promessa do Espírito garantia o cumprimento da promessa de sua volta. Não é? Que coisa linda. Nós vimos aqui, né, João 14,16. O Espírito Santo é apresentado como o outro. Né? Por que o outro? Porque já existia um, que é Jesus, encarnado aqui na Terra. Mas ele precisava retornar para o céu, né? Onde ele preexistia antes da fundação do mundo. Então, na língua grega, há dois termos para definir outro. Allos, que significa outro igual. E a outra palavra é heteros, que significa outro parecido. A palavra que Jesus usou foi allos, que quer dizer que o Espírito seria outro igual, mostrando a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Não é? Esse poder que pode estar, não é, ao mesmo tempo em todos os lugares. Um poder onipotente, onipresente e onisciente, que pode estar aqui comigo agora, com você que está ouvindo, com a nossa família, com os nossos filhos, netinhos, não é? Qual é o trabalho realizado pelo Espírito Santo? Vamos ver aqui. Muitos não sabem quem é o Espírito Santo e desconhecem sua obra, minimizam seu poder, ensinando que o Espírito Santo está na Terra apenas para realizar demonstrações de fé, cruzadas e milagres, não é? Ou conceder o dom de línguas. Porém, nós acreditamos também no dom de línguas, mas como um dom que o Espírito dá para que se comunique, não é? O Evangelho em uma língua diferente, porque assim, o privilégio do relacionamento com Deus é comunicação, através da oração, mas algo que nos leva consciente, não é? Não é uma euforia, mas é a nossa mente se relacionando com Deus Criador, poderoso e mantenedor. Não podemos confundir um dom do Espírito com fruto do Espírito. Dons são dados para a pregação do Evangelho. E nem todos podem ter o mesmo dom. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. O que diz aqui? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não é? Então, Jesus falou que o Espírito Santo seria o nosso mestre, porque nos ensinaria toda a verdade. Que verdade, né? Que verdade que o Espírito Santo vai nos ensinar? Uma verdade que edifica. Está em São João, capítulo 17, versos 17. Qual que é essa mensagem que edifica? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Não é? Vivemos assim no meio de muita insegurança, de muita violência, de muitos golpes, de muitos atentados, de muitas coisas ruins. Mas existe uma verdade. E essa verdade prevalece, porque é um Cristo vivo que esteve aqui, que ascendeu aos céus, mas que enviou o Espírito Santo, que é o outro, o Consolador, o outro do mesmo jeito. O que Jesus fez quando esteve aqui? Salvou, curou os enfermos, perdoou pecados, não é? Teve uma vida de oração. Então, este é o papel do Espírito Santo também conosco, nos edificando, né? Então, queridos, em João 16, 8, a Bíblia diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo convence do pecado. Não há oratória humana que possa convencer o ser humano de sua condição, a menos que o Espírito realize esse trabalho. Portanto, a necessidade de uma vida de comunhão e de oração, né? Principalmente quando nós estamos ministrando a palavra, dando estudos bíblicos, né? Nós precisamos orar, porque não é a nossa oratória que vai, não é, penetrar o coração do ser humano, é o Espírito Santo que está ali, não é, junto conosco. Nós somos apenas um instrumento para mostrar a verdade, mas o Espírito é o único que tem o poder de penetrar no nosso entendimento e nos convencer do nosso pecado, das nossas fraquezas, não é, do nosso egoísmo e da necessidade que nós temos de um Salvador. Em João 16:13, o Espírito Santo guia a toda a verdade. Ninguém tem o desejo natural de buscar a verdade, né? O nosso desejo natural é a ansiedade de correr atrás do vento, como disse Salomão. Porém, a menos que sejamos impressionados pelo Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo nos ensina por meio das Escrituras, nos convence através dela e nos guia a toda a verdade, através da própria palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que a gente está estudando aqui é tão maravilhoso, porque tudo diz respeito à Trindade, não é? É por isso que ninguém pode ter um encontro com o Espírito Santo se não tiver profundidade, não é, nas Escrituras. Essa é a principal razão pela qual o Espírito Santo está conosco. O Evangelho é pregado, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é aberta e a verdade é proclamada. Temos necessidade do Espírito Santo? Nossa necessidade do Espírito Santo, ela é maravilhosa, ela é profunda, não é? Então, Atos capítulo 1, verso 8. Vamos lá ver, né? Atos do Espírito Santo, né? Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ver aqui, vem logo depois do Evangelho de João, onde nós estamos estudando. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é uma ordem de Jesus aos discípulos na hora da sua, antes da sua ascensão. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não saíssem para pregar até que o Espírito Santo tivesse vindo. Porque não há missão sem poder, não é? A missão é de Deus, Ele é o dono da missão. E a igreja é convidada a cumprir a missão de proclamar o Evangelho e discipular as pessoas apenas com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o nosso professor. E Deus está buscando pessoas que procurem o Espírito Santo. Ele não está procurando edifícios melhores, mesmo que sejam necessários. Ele não está procurando mais tecnologia, né? Mesmo que ela seja importante. Ele está procurando você, homens e mulheres que busquem o Espírito para que através deles, não é? Dessas pessoas, ele possa mostrar sua glória e seu poder. Deus é tão tremendo que nos comissionou para entrarmos nessa intimidade com Ele, né? Recebendo o Espírito Santo em nossa vida, Ele nos comissiona para esse trabalho. Os discípulos sacudiram o mundo sem ter avanços tecnológicos, sem ter a educação e o conhecimento que nós temos hoje. Eles fizeram o Império Romano tremer como pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo. Infelizmente, hoje podemos ter templos cheios de pessoas vazias, pessoas que não se relacionam com Deus na intimidade, que têm uma religião formal, uma religião mais baseada no comportamento do que no relacionamento com Deus. Pessoas quase perfeitas por fora, mas vazias por dentro, né? Por isso estamos aqui orando por essas pessoas, porque essa realidade o Espírito Santo pode transformar.
né? Nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo. É começar uma vida espiritual com mudanças reais e não superficiais. Para isso, precisamos de mais tempo para estudar a Bíblia. Não podemos ser turistas da Bíblia, não é? Mas exploradores que aprofundam seu estudo para descobrir o maior tesouro que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que esse poder do Divino Espírito Santo nasça em nós para nos deixarmos pessoas mais felizes, não é? Pessoas mais inteiras, mais completas, e que possamos contribuir, não é, com o nosso próximo, com a nossa relação com Deus, com os nossos irmãos e com a nossa família. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.